Olá, irmãos e irmãs da Igreja Siga, amigos e amigas que estão assistindo a gente aí. Mais uma celebração online e a gente é muito grato por você estar aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E a gente deseja que esse tempo de celebração seja muito especial para você. Estamos se esforçando para continuar anunciando para você uma mensagem de esperança. Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, mas a gente continua acreditando que estamos ligados pelo mesmo Espírito, o Espírito da verdade, o Deus que é Espírito e procura aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Fica com a gente, aproveita o tempo de adoração, medita na palavra, não sai daí não, compartilha com outros também, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Acredita no Senhor Jesus. Ele é o autor da vida, o caminho, a verdade e a vida. Nesses dias de desespero, incertezas, medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam em luz, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora sim o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará, então creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Nós ansiamos por esse momento, o encontro triunfal, as bodas do Cordeiro, que nosso Senhor Jesus voltará, irá nos buscar para um local onde não há dor, só há paz e amor. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o seu coração, não é por obrigação, é o que o seu coração
e as suas condições falar. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É Deus, o poderoso Deus, que faz abundar em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, tudo suprido na sua vida, você abundar em toda boa obra, investindo no reino de Deus. A contribuição para nós não é uma obrigação religiosa, mas é uma ação de alguém que entende que o reino de Deus precisa continuar avançando, expandindo, e a gente contribui. A gente contribui porque existe uma estrutura que a gente precisa manter, e a gente conta com você, meu irmão e minha irmã, para que isso continue acontecendo. A gente precisa da sua ajuda. Estamos avançando e ampliando nos projetos sociais, e que você continue sendo usado por Deus nessa área, tá bom? Um abraço. Essa canção me lembra um pouco a passagem do livro de Lucas, capítulo 14, sobre o caminho de Emaús, o encontro dos discípulos com Jesus. E a Bíblia relata que depois daquele encontro eles nunca mais foram os mesmos, né? Eles tiveram uma experiência diferenciada. Então, nesse momento de pandemia, eu te convido a ter um encontro diferenciado com Jesus, para que você possa também encontrar essa mudança. Quando eu partiu sem mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. E eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu partiu de casa se perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Que nessa noite você possa ter esperança no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Salmos: porque estás abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro em mim. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim.
espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu. No Senhor Jesus está o nosso auxílio sempre. Não tem problema. Imunidade está sendo a nossa série desse mês de março. A gente está refletindo muito em imunidade. Vamos pensar um pouco nisso. Hoje eu quero refletir um tema: gratidão, um excelente imunizante para a alma. Gratidão. Final de 2020, eu e um querido amigo, pastor Tony, a gente refletia sobre como foi difícil 2020 para nós pastores. Em ter chegado no fim do ano e aquela sensação difícil de não ter produzido nada veio e tomou o coração da gente. Só para você ter ideia, a nossa igreja, ela ficou fechada 5 meses, de 12 meses do ano. Quase que metade do ano era cultos online, como está acontecendo agora aqui com vocês. E a gente tinha uma série de planejamentos, desde o Prossiga na área social, plantação de novas igrejas, tanta coisa que a gente queria fazer e praticamente nada foi feito. Nada foi feito. E aí vem aqueles sentimentos: rapaz, a gente só fez culto. E para mim é muito difícil isso, porque na minha mentalidade a igreja tem que ser para fora o tempo todo, se movimentando. E aí a gente começou a fazer um levantamento, a igreja não parou. Em nenhum momento a igreja não parou. Foi muito bom ter pensado nisso, porque me trouxe um pouco de calma ao coração. Mas nós, pastores dessa classe jovem, a gente gosta de fazer avaliação, de medir os resultados daquilo que a gente faz, se a gente conquistou o que se esperava no planejamento, se a gente não conseguiu fazer, uma série de perguntas a gente faz. E quando foi feito o levantamento da gente, rapaz, aquela sensação de não ter feito nada durante o ano tomou o coração da gente, mas a gente fez muita coisa. E aí Jesus falou muito no meu coração o que teria sido 2020 para a gente. Ele disse assim: 2020 não era ano para produzir. Quando a pandemia chegou, como ainda ela continua, ela não encerrou no nosso país, a pandemia é um tempo para se proteger, é um tempo para resistir. Não é um tempo de produzir, é um tempo de sobreviver, é um tempo de esperar, é um tempo de se guardar. Não é um tempo de produzir, não é um tempo de conquistar. Se isso acontece, glória a Deus, mas se isso não acontece, para a grande maioria de nós, é um tempo de resistência. E eu lembrava das circunstâncias, por exemplo, na natureza, e a natureza fala muito sobre Deus. A natureza tem essa experiência anual de viver ciclos, e um dos ciclos é o inverno na natureza, e nenhuma planta da natureza produz no inverno. Na natureza existe a estação própria de produzir, e nós, seres humanos, não estamos mais olhando para a nossa própria natureza. A gente está tão
envolvido com resultados, com sucesso, com conquistar, com alcançar, com realizar sonhos e desejos e tanta coisa que a gente está se esquecendo que somos humanos, somos gente, natureza, que tem momentos de produzir, tem momentos de se guardar, e é como que está acontecendo agora. E essa reflexão veio, e eu tenho pensado muito nisso nesses dias, essa semana principalmente. Eu queria compartilhar com vocês sobre gratidão, nesses 3 aspectos da vida. Primeiro deles, você pode estar frustrado ou frustrada por não ter conquistado algo. Como a gente faz planos e planos, muitos planos. E deposita nesses planos a expectativa deles acontecerem. Ninguém planeja um plano e diz, ó, vai ter uma pandemia, eu não vou conseguir. A nossa experiência de vida é uma experiência de estar sempre conquistando. E quando a gente conquista aquilo que a gente espera, a gente de novo alimenta outra conquista e outra conquista e outra conquista e outra conquista. Essa expectativa na conquista, muita gente pode estar frustrado por não ter conquistado algo que planejou, porque a pandemia veio e trouxe esse sentimento de limitação, de dificuldade, de muito peso, a coisa muito emperrada, muito difícil. Pessoas não conquistaram novos empregos, pessoas não conquistaram a afirmação dos seus negócios, pessoas não conquistaram a conclusão de um curso, as pessoas não conquistaram. Isso não é só com vocês. A humanidade não conseguiu conquistar e não estava acostumada com isso. Você vai ouvir a história de um, de outro que conseguiu nesse período de pandemia conquistar alguma coisa, mas a grande maioria vive um ambiente de não ter conseguido conquistar o que sonhava em 2020. Está entrando 2021 também, um tempo muito difícil. E o que está acontecendo? Pode estar se frustrando, angustiado ou angustiada, porque não conseguiu avançar. Não conseguiu, assim como o sentimento que está no meu coração, a gente está aquela sensação de estar nadando contra a maré. A gente está nadando e não está saindo do lugar. A gente está com esse sentimento difícil. Segundo momento que você pode estar passando é que também nessa pandemia a gente está enfrentando muitas perdas. Muitas perdas de vida, que são as principais, perdas econômicas, perdendo a saúde emocional. Eu tenho na minha família muitas pessoas que adoeceram emocionalmente por conta desse tempo. Somente quem é mais idoso ou quem tem comorbidade, quando foi anunciada aquela lista de que na pandemia quem tivesse essa doença e essa doença e essa doença e essa doença estavam quase que condenados à morte. Tem se comprovado
Mas tem muita gente se livrado mesmo com tanta enfermidade assim. Mas a perda tem sido também um sentimento desse nosso tempo de pandemia, perder, enfrentar luto, enfrentar crise financeira por ter perdido economicamente alguma coisa. A gente está enfrentando perdas de saúde, a gente está enfrentando todo tipo de perda. E perda não é um algo que a gente planeja, que a gente coloca na... Não. É um tempo de perda para todo mundo. Não sei se existe culpado ou não, acho que não é bom olhar para isso, mas a gente está perdendo, e está perdendo, e está perdendo, e está perdendo, e está perdendo. E esses dois sentimentos, eles são difíceis. O sentimento de não conquistar, porque a gente está nadando contra a maré e não está conseguindo. E o sentimento de perder aquilo que a gente tinha, como a vida de alguém que a gente ama, perder economicamente um emprego, fechar um negócio, como está aí agora os comerciantes protestando contra o lockdown, porque está sendo difícil mesmo para todo mundo. Provavelmente negócios podem fechar, porque está mudando-se a rotina do comércio e de tanta coisa. Perdas. Não estamos conquistando, estamos perdendo. E aí a mente da gente tá como produzir imunidade na alma contra isso. E eu diria a você, passe a olhar o que você tem com gratidão. Passe a olhar o que você tem com gratidão. Tem uma frase que eu tenho um quadro aqui na minha casa que diz assim: quando você ama o que você tem tudo o que você precisa. Quando você ama o que você tem tudo o que você precisa. Não quer dizer que a gente não sonhe em conquistar, não quer dizer que a gente não sofra em perder. Mas tanto sofrer porque não conquistou e sofrer porque perdeu, não vai produzir fortalecimento à alma, não vai trazer esperança para a sua vida, para o seu coração. Para você ser imunizado contra uma dor na alma possível, você precisa ser grato por tudo que você tem. É passar a olhar o que é que eu tenho hoje e agradecer a Deus pelo que eu tenho hoje. Trabalhar hoje para conquistar, mas não conquistei, mas eu tenho a vida que eu há um ano de pandemia, Deus está preservando a gente. Deus está fazendo a manutenção da vida da gente, com muita dificuldade, com muita luta, mas a gente está se alimentando todo dia, até se for por doação. Mas está. Deus está preservando a saúde de muitos. Deus está curando muitos dessa doença. Deus está... Então o que eu tenho hoje, mesmo não tendo conquistado e tendo perdido muito, como por exemplo um parente que a gente ama, mas o meu presente eu ainda tenho o que agradecer. Essa é a voz do Evangelho. Gratidão para imunizar a alma. Eu quero ler para você um texto do Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica.
porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, eu o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram. A angústia do inferno se apoderaram dentro de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. E então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Eu estive muito aflito. Eu dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Mas o que eu darei ao Senhor por toda a bondade que Ele tem me feito? O que eu darei ao Senhor por toda a bondade que Ele tem me feito? O que Deus faz por nós sempre supera aquilo que não conquistamos ou perdemos. O que pode ser perda para nós não é para Deus. Um coração grato é um coração que se encontra com essa pergunta: o que eu posso dar ao Senhor, olhando para a minha vida e me encontrando com a realidade de que Deus é bondoso comigo. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A bondade de Deus, ela é superável pelo próprio Deus. Deus a cada manhã renova as suas misericórdias a ponto de surpreender a gente. E mais uma vez Deus está cuidando de mim. Mais uma vez Deus está demonstrando seu amor comigo. Mais uma vez Deus... Eu tenho Deus. Já estamos próximos das 300 mil mortes por Covid. São muitas famílias chorando. Casos de uma mulher que enterrou pai, mãe, marido por Covid. E aí você diz: e aí, pastor? Ainda tenho que agradecer. Se tem, porque Deus livrou todos da morte. Essa morte física que a gente enfrenta, ela é só uma etapa da vida. Mas Jesus nos livrou da morte. Tempo difícil. Tempo para suportar. Não para conquistar e nem para perder. Tempo para suportar. Suportar a alma viva. Manter a alma viva, como o salmista diz, livrar a alma da morte.
A gente pode não conseguir, não ter a capacidade de proteger o corpo. Essa doença pode se acometer a mim e eu não conseguir salvar esse corpo. Mas eu preciso dizer à minha alma que ela deve ser grata a Deus, porque Deus livrou essa alma da morte. Não livrou o corpo, mas livrou a minha alma da morte. Porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espere em Deus, como diz a canção. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios e toda a bondade que Ele tem feito comigo? Quando você começar a tentar responder essa pergunta, qual foi a bondade que Deus te faz ou te fez? E começar a olhar para dentro de você e ver o que você não conquistou e o que você perdeu não supera a bondade de Deus por você. Você vai alimentar na sua alma a verdade do imunizante da alma, que é a gratidão. Por isso que Paulo, quando externando que entre os seus sofrimentos ele tinha um espinho na carne, e que esse espinho na carne o incomodava bastante, incomodava tanto que ele pediu por 3 vezes ao Senhor que tirasse esse espinho da carne dele, e ele, aquela voz lá no fundo do coração dizia a ele assim: Paulo, a minha graça te basta. Você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que precisa. A bondade de Deus é o que você precisa. O cuidado de Deus é o que você precisa. Você está tendo isso, sim. Tenha um coração grato. Coração grato livra a gente de 2 situações que eu tenho visto muita gente vivenciar. Ansiedade é a expectativa de um futuro que pode não chegar. Depressão é uma dor do passado que eu não consegui superar. Gratidão é uma voz do presente que me traz para viver o hoje, agradecido a Deus, porque o passado é passado e o futuro não nos pertence. Hoje é domingo. Agradeça a Deus pelo seu domingo. Viva o domingo. Amanhã é segunda. Se Deus te der a segunda-feira para você viver, se abrace com essa segunda-feira. Ame esse dia. Aproveite ele profundamente. Viva ele com gratidão. Se Deus te der a terça-feira, viva intensamente sua terça-feira. Faça tudo com ela. Faça tudo por ela. Assim como a quarta-feira, assim como todos os próximos dias da vida que vai ser concedido a você, com gratidão. E você vai estar imunizado e imunizada contra as tristezas da alma,
e a angústia da alma. E isso é veneno que pode matar você. Você pode começar a ver o mundo cinza, mas o mundo tem cor. O céu é azul, as nuvens são brancas. Existe cor no mundo, mas se a nossa alma estiver morta, a gente só vai ver a cinza dessa alma. Diga a verdade à sua alma. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Amém. Gira mundo, vai girando tudo, vou cantando sem saber. Está certo qual o verso pra explicar ou lamentar. Tô dizendo desde o começo, a esperança trama um desfecho. Sofre o coração, não quer duvidar. Ora pra curar. Quando a gente voltar, amor, quanto tempo ainda vai restar pra encarar o bem que vingou dessa dor que chegou, mas vai passar, vai passar, vai passar. Tô dizendo desde o começo, a esperança trama um desfecho. Sofre o coração, não quer duvidar. Ora pra curar. Quando a gente voltar, amor, quanto tempo ainda vai restar pra encarar o bem que vingou dessa dor que chegou, mas vai passar, vai passar. Há tempo para tudo debaixo do céu, e esse momento de dor também vai passar. Amém.